Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estou aqui com ele, em primeiríssima mão, novo Audi Q5 Performance 2026. Sim, uma nova geração do SUV médio que pra mim é o canivete suíço dos SUVs médios. Vai bem tanto na cidade, quanto na estrada, quanto na terra, quanto em caminhos tortuosos. Será que isso se manteve? E o carro que mandaram pra mim é o Q5, que tem o pacote S-Line de equipamentos com rodas diferentes de 21 polegadas, 3 telas ali por dentro, faróis Matrix e preço de R$ 484.990. Vou contar também da nova plataforma PPC, como ela ficou aqui, por que esse design tá tão diferente do que sempre foi, ou não tá, tanto na frente quanto na traseira, o que ele traz de novos equipamentos e sim, o quanto ele anda, o quanto ele bebe e se é melhor do que seus concorrentes como BMW X3, que também está numa nova geração, e Mercedes-Benz GLC, que não está numa nova geração já faz um tempinho, não é mesmo? Também vou te contar um pouquinho da história desse carro e, claro, se eu levaria ele para minha garagem por esse preço e correria, ou se esse preço vai subir e ele não vai valer a pena. Lembrando que ele chegou em duas versões, essa aqui SUV e também a Sportback com o mesmo pacote de equipamentos. Tudo o resto depois da vinheta. Roda aí, Dr. Rancho Cruz del Arco, que hoje é rápido. Vai! Antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novíssimo Audi Q5, eu preciso te contar que ele está disponível nessas duas versões com preços de R$ 399.990 nessa versão SUV, com um novo motor 2.0 turbo de 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque, assim como o do A5, e também na versão Sportback, com aquela caída um pouco mais lenta da traseira, o SUV Coupé que tanta gente gosta. E essa versão custa R$ 429.990. E lá também tem as duas versões S-Line. Esta, a SUV, por R$ 484.990 e a Sportback por R$ 499.990. E ambas estão disponíveis para você comprar hoje com os meus amigos da Audi Center Tatuapé. Anota o endereço aí, Rua Antônio Camargo, número 141, Tatuapé, Zona Leste, queridíssima de São Paulo. E também tem link na descrição e QR Code na tela para você já fazer o seu primeiro contato com o vendedor. Conversa com eles lá, ou você pode ir no site também e falar direto no WhatsApp que um especialista vai te atender com os melhores preços, as melhores ofertas, as melhores condições de pagamento em Audi, inclusive do novíssimo Audi Q5. E corre, porque esse primeiro lote é limitado e pode ser que quando você chegar não tenha mais por esse preço, como você bem sabe, a partir do final de novembro, também conhecido como começo de dezembro, os preços devem subir um pouquinho por causa do IPI verde, como eu já te contei na reportagem sobre o Audi A5. Então já sabe, hein? Pensou em Audi? Pensou Audi Center Tatuapé, o melhor showroom de Audi do Brasil. Telefone, link na descrição, endereço Rua Antônio Camargo, número 141. Não perca a chance de sair na frente dos outros com um dos SUVs mais comemorados da história. Falando em história, vem cá. Eu sei que você já reparou com algumas imagens da frente, da traseira e tudo que você viu na internet nos últimos tempos sobre o novo Audi Q5, que ele tá com formas mais arredondadas, suavizadas, sem querer transmitir tanta força como sempre fez desde lá de 2008 na sua primeira geração. Isso prova que a tendência chinesa está fazendo efeito também nos corredores das engenharias e estúdios de design alemães. Pois é, muito porque na primeira geração ele era um carro um pouco mais quadradão. Naquela época todo mundo que lançava um SUV queria parecer um pouco mais com um Jeep, ainda que ele mantivesse todos os preceitos de design da Audi que veio ao longo da história com seu single frame, deixando cada vez mais marcante essa frente. Ele era um carro que parecia mais rústico do que refinado. E também quando chegou lá em 2008, espantou a todos porque era um carro bem grande. Só para você ter ideia, hoje em dia ele tem 2,82 de entre-eixos. E em 2008, já no longínquo 2008, ele tinha 2,80 de entre-eixos já. E gozava da plataforma MLB, a plataforma multimodular do grupo Volkswagen para veículos com motores longitudinais. Bom,
Em 2016, exatamente 8 anos depois, chegou a segunda geração, que é imediatamente anterior a esta aqui. E também tinha 2,82 de entre-eixos, como temos esta aqui. E também versões um pouco mais simples lá na Europa, tanto com motor diesel quanto motor a gasolina, e até versões com tração dianteira. Agora, em 2024, exatamente 8 anos depois, chegou a terceira geração. E vamos conhecer um pouco mais de detalhes dela, justamente nesse pacote Brasil, que chegou para nós aqui e começa a ser entregue no final de novembro. Vem cá, chuchu! A nova geração, que para nós vem produzida de San José Chiapa, em México, arriba, ligeirinho, teve que dar uma espichada nessa grade do single frame, sem deixar de parecer, obviamente, a distância com um Audi. Mas eu nunca imaginei que ia haver um Audi com faróis tão afiladinhos aqui, né? Pois é, essa grade foi esticada justamente para ornar melhor com esses faróis um pouco menores. Os faróis Matrix só estão disponíveis a partir desta versão S-Line, mais cara com esse motor 2.0. Mas na versão Advanced do Q5, você não vai encontrar. O sistema Matrix, aliás, você vai encontrar no Audi A3 nas versões topo de linha e no Audi RS3 e no Audi Q8 também. E ele tem diversas superfícies do jeitinho que eu gosto. Tem essa aqui pintada da cor do carro, tem uma grade aqui, um frame, né? Um nicho aqui, preto, com a moldura preta e a parte cinza. Tem essa parte aqui que poderia servir como faróis de neblina, mas não. Eles estão incorporados à luz multiclimas aqui em cima. E tem também preto brilhante na grade, uma grade bem pronunciada aqui, né? Com umas entradas de ar bem diferentes. Dá uma refinada e dá uma sensação de esportividade também, ainda mais com esse novo logo 2D. E aqui embaixo, aquela grade colmeia e um spoilerzinho aqui pra frente. Bom, essa plataforma PPC deu para ele 1,89 m de largura, que é 1 centímetro a menos do que você vai ter no Mercedes-Benz GLC e 3 centímetros a menos do que você vai ter no BMW X330, que é um carro que em breve eu vou andar e vou trazer para você também. Eu não vou poder compará-lo diretamente com esse carro, apenas as medidas, porque eu ainda vou andar no BMW X3 na semana do dia 28 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de outubro. Aliás, o carro está um pouco sujo, sim, porque eu tive apenas 2 dias e meio com esse carro para fazer todos os testes e entregar o máximo que você precisa saber dele. Então, se você é daqueles Zé Frezinho que fica reclamando porque tem uma poeirinha, uma lama, um pneu sujo, uma roda meio escura, faz lá e me manda. Vem aqui do lado. Mas antes, é claro que eu preciso contar para você que ele tem lavadores nesses faróis de LED e também tem sensor de estacionamento dianteiro e tem o pacote ADAS completo com ACC, com Stop and Go, manutenção em faixa, alerta de ponto cego, alerta de abrida de porta, controle de frenagem de emergência, Audi Presence, enfim, vai ter que ser bem braço duro para bater esse carro. E sim, temos 21 centímetros de altura do solo e o ângulo de entrada não foi revelado, eu não achei nenhuma literatura, mas saiba que ele tem essa borrachinha aqui para melhorar a aerodinâmica, para diminuir a turbulência na roda da frente e raspa, sim, em alguns lugares, como por exemplo a garagem lá de casa. Mas o para-choque continua intacto, só essa borrachinha que me irrita um pouco. E eles também, depois de um certo trauma com rodas do Q5, dessa vez abusaram. Afinal, quem não se lembra do quanto reclamaram quando o novo Q5 chegou, especialmente na sua versão Sportback, com rodas que pareciam ter saído de veículos mais baratos. Dessa vez, eles não esperaram ninguém criticar, nem dar nenhuma opinião para lançar as bravas da linha RS. Pois é, nessa versão S-Line, pois na Advanced elas não são diamantadas e tem só, entre aspas, 20 polegadas. Antes, a versão 2.0 TFSI vinha com rodas de aro 20, essas não eram assim tão, entre aspas, xingadas, mas com pneus 225/45. Aqui temos rodas de aro 21 com pneus 225 perfil 40. Já viu que essa parte da tração 4... com pneus de perfil 40 Michelin, daqueles mais voltados para a esportividade, não são realmente os ideais, né? Mas a tração 4 tá aqui, com isso você fica tranquilo, e ele tem aquele sistema novo da Audi que permite dar 100% de
pressão e carga só nas rodas dianteiras, porque ele é sim, apesar de ser uma plataforma premium a combustão, ele é essencialmente dianteiro e até 50% da força dividida entre as duas rodas aqui do eixo traseiro. Eu gostei dessas rodas. Até que enfim, né? Nas medidas em comprimento, ele foi para 4,71,7 m, ou seja, 3,5 cm mais comprido do que a geração anterior. Se você acha que 3,5 cm não fazem diferença, pergunta aí na sua casa. Não estou falando de nada do que você está pensando. Estou falando, às vezes, para trocar uma lâmpada, né? Com 3,5 cm a mais uma levantadinha no pé, você chega onde outros não chegariam. Que mente poluída, hein, querido? Pois é. Bom, mesmo assim, ele consegue ser 1 centímetro menor do que um GLC e 4 centímetros menor do que um BMW X3. Ou seja, medidas deles são muito próximas porque eles se seguem na internet. E o que vai mudar mesmo é o quanto cada geração vai ficar mais marcada para você. E o que vai marcar para mim essa geração é o que fizeram nesta traseira aqui. Ou traseira. A traseira como um todo não virou traseira, mas esta lanterna de ponta a ponta, ainda que eles tenham picotado os LEDs aqui, até para aparecer mais com a nova linguagem de desenho traseiro da Audi, você tem a impressão de já ter visto num Leapmotor, num Li Auto, num Geely, num Chang'an. Pois é, mas eles se esforçaram até para dar uma diferenciada. Na verdade, é aquela coisa como a gente já viu, por exemplo, no Kia Sportage, né? Tampas com umas curvas e pontas e coisas diferentes para você bater o olho e ficar um pouco mais impressionado. Eles também seguiram esse frame aqui de baixo, que agora está em diversos carros que receberam ou facelift ou nova geração da Audi. Não tem mais aqueles domos mais quadrados, especialmente também nas versões esportivas, como a gente vai ver ou já viu, não sei quando vai para o ar, o meu teste com o novo Audi RS3, mais de 600 km com ele. Bom, aqui a gente tem saídas de ar verdadeiras, Mercedes-Benz. Dá uma olhada aqui, vê se você consegue fazer no GLC na próxima. Pois é. E temos também o logo da Audi, que aqui é pintado numa cor mais clara. Não entendi também. Lá na frente, deixa eu olhar. Ah, tá claro. É tanto Audi que eu tô andando que eu nem lembro mais qual que tem o logo escuro e o logo claro. Se eu ia criticar, desculpa. Mas uma crítica que eu tenho que fazer é esse para-choques aqui muito perto da tampa. Como eu sempre te digo, a reparabilidade é fundamental, ainda que você tenha 400 mil reais para gastar num carro. Qualquer batidinha aqui, pode ser que pegue nesta tampa. Eu não tô querendo ensinar ninguém, porque se eu for desenhar um carro, você vai achar, não é nem que eu desenhei com o pé, vai achar que eu coloquei a caneta no umbigo para desenhar. Mas, na prática, pode ser que isso dê algum problema. Como dá nos carros chineses também. Coincidência da pola, meu. Vem aqui, abrir o porta-malas e ter acesso a 520 litros de capacidade. Na versão Sportback, a capacidade é de 515 litros. E esse compartimento é menor do que o dos seus concorrentes. Só para você ter ideia, no BMW X3 novo são 570 litros e no GLC 300 são 620 litros. Aqui você tem essa redinha para colocar coisas que você não quer que fiquem rolando e dançando aqui neste habitáculo, nesta parte de cargas. E não temos step. Os pneus são de perfil 40, querido. Bom, a gente vai ter que se acostumar com isso? Vai, né? Eu acho que poderia ter um step aqui. Ainda mais porque ele não tem nenhum sistema nem semi-híbrido, nem mild hybrid, nem nada. E tem um espaço aqui que caberia. Pois é. De toda forma, vale lembrar também que ele é mais barato que seus concorrentes, né? O BMW X330, que é o concorrente direto desse carro, que é menos potente, mas ainda conta com um sistema híbrido leve, não sai por menos de 515 mil reais. Uma diferença pequena no montante da grana. Já o GLC 300, na versão coupé, conforme eu avaliei, custa 575 mil reais. Aí já é uma diferença acima de 10% que eu acho relevante. Mais relevante também é o quanto ele está mais potente, com mais torque. E eu fui para a pista testar e te trago os números de desempenho e consumo agora. Enquanto uma paulistaníssima garoa se avizinha e vai nos molhando os
caixos e madeixas. Eu preciso te contar que ele tem sim suspensão independente multibraço na traseira e independente duplo A na dianteira e obviamente disco de freio nas 4 rodas. Bom, aqui debaixo do capô, dentre os seus concorrentes, ele é o mais potente, contra 258 cavalos do 2.0 turbo de X3 e 258 cavalos do 2.0 turbo também do GLC. Aqui são 272 cavalos com todas aquelas tecnologias que você já viu, que eu expliquei no Audi A5. Ciclo Miller, tem também um tempo variável de abertura e fechamento de válvulas, um sistema mais inteligente do que sempre foi, e ele ficou mais potente do que sempre foi com essa configuração EA888 num Audi Q5, porque ele já teve um motor de 252 cavalos e encerrou a sua carreira na segunda geração com um motor 2.0 turbo EA888 com outra configuração com 265 cavalos, ou seja, o ganho aqui foi menor do que no A5/4, né? Que lá tinha um motor de 204 cavalos, foi para 272, aqui foi de 265 para 272, aquele de 265 nunca esteve no A4, mas o de 252 sim, num passado muito longínquo. Aliás, eu tô ficando bem velho, porque eu estava no lançamento do Audi Q5 em 2008. Sim, esses cabelos não são pintados de branco. Bom, de toda forma, melhorou o torque, foi de 37,7 para 40,8, ainda que seja num regime um pouco mais alto, antes os 37,7 kgfm do Q5 da segunda geração, chegava a 1.800 RPM e agora chegam a 1.900 RPM. O que isso quer dizer, João? Bom, na prática, não muita coisa, porque ele conseguiu bons resultados para ir de 0 a 100 junto com esse câmbio S-Tronic de dupla embreagem em 7 marchas. Aliás, câmbio de dupla embreagem que também está presente no Mercedes GLC e apenas o BMW X3 tem um câmbio com conversor de torque, o ZF de 8 marchas, que para mim é o mais indicado para SUVs. Mas de toda forma, eu consegui de 0 a 100 em apenas 6,6 segundos. 6,6 foi um pouco pior do que a gente conseguiu ver na literatura extraída pela Audi, que fez em 6,2, mas tá bom. O que gera polêmica aqui é que a velocidade máxima desse carro, segundo a Audi, é de 210 km por hora, e isso não acontece na vida real. Mas não vou falar nada agora, que em breve a gente vai andar com ele numa pista, e lá eu mostro pra você. Ele passa bem disso. Bastante. E como ele é feito no México, fica mais fácil da gente saber a velocidade final, não é mesmo? E para quem tá ligado em consumo, pois bem, esse motor, o EA888 evoluído, né, Evo 5, ele privilegia também boa parte do consumo, porque um carro deste tamanho conseguiu fazer 7 km por litro de média na cidade e 11,9 km por litro na estrada, o famoso 12 km por litro na estrada. Fazendo 12 por litro e fazendo 0 a 100 em 6,6, tem vida melhor? Tem, mas é bem mais cara. Bom, aqui a gente tem essa manta acústica para o pessoal que gosta de colocar sua cabeça aqui, enquanto outra pessoa bate e fecha. E aqui também temos uma manta acústica, uma manta protetora emborrachada neste motor aqui. Eu não vou tirar, porque você sabe como é que é, né? Eu fui uma criança pobre, não tive Lego, aí para montar eu me confundo um pouco. Temos também barras anti-torção aqui na frente, tanto aqui de maneira horizontal quanto de maneira perpendicular. E amortecedorzinhos no capô, e capô com 2 travas para sua segurança. Bela cor cinza Daytona, entre as 7 oferecidas tem também um vermelho granadina, sei lá como é que é lindo, hein? E 2 tipos de azul, Ascari, o outro não lembro o nome, que também são fora de série. Bom, ele não cresceu em entre-eixos e o espaço traseiro nunca foi uma qualidade assim, que me deixasse sem palavras no Q5. Vamos ver se isso melhorou? Acho que não. Vem cá. Opa! Eu gostei dessa maçaneta que não é shaved. E também gostei dessa... Ela é meio elétrica aqui, né? Um negócio... Não parece ser mecânico. Primeiro você puxa, depois você sente destravar. Bom, temos soft touch por aqui, temos por aqui também, e tem uma diferença bem gritante aqui na porta de trás com relação à porta dianteira. Temos esse puxador. Lá na frente você vai ver que é diferente. Acabamento, primeira qualidade, lembrando que você pode optar por tecido, ó, couro aqui dentro, bege, mais clarinho, marrom ou este preto. E você tem um rebatimento fácil dos bancos aqui,
também. Bom, como eu te disse, espaço nunca foi assim uma terra rara, falava que tá na moda, do Audi Q5, mas no limite, para animais de grande porte como eu, tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, eu estou com meus joelhos direitinho nesta cavidade plástica aqui. Acho que eles já fizeram, falaram assim, o pessoal maior, né? Na Alemanha tem bastante gente de grande porte, talvez seja isso. Bom, eu gostaria de ver o interior preto, não vi o SQ5 ainda, acho que ele sim vai ter essa parte toda recoberta de preto. Lembrando que o teto panorâmico é de série, ele tem regulagem de altura. Deixa eu mostrar aqui como é uma novidade, novidadíssima. Mas em breve a gente vai pegar o carro, o Sportback, até para fazer uma coisa com mais calma, porque eu tive pouco tempo entre testar o carro, fugir da chuva e gravar para você um vídeo minimamente razoável de uma avaliação que é a avaliação mesmo. Aqui o banco mudou também, né? Tá com mais vincos. Aqui o apoio de braço com trava, 2 porta-objetos, aqui não é nada. E aqui temos saidinhas de ar condicionado com um aumento ou diminuição da ventilação por aqui. Ali embaixo não tem nada, só esse túnel central gigantesco. Dá para você pôr aqui um pratinho de canapé. Vou pegar aqui. E aqui temos 2 entradinhas USB-C, já dando a entender a modernidade do projeto. Não, do projeto, pô, fechou. Não temos USB-A. Eu te falei aqui, esse puxador aqui bacana. Você vai ver que lá na frente, ó, não tem. Mas depois eu já te mostro. E aqui, esse plástico metalizado. Como eu te falei, regulagem de altura do cinto. Outro dia eu andei num carro caro que não tinha, não lembro qual. PQPzinho, e aqui para você colocar o seu cabidinho. E lá na frente, as telas mais legais entre os carros premium. Só Audi e Porsche tem essas telas mais legais para mim, né? Vamos dar uma olhadinha lá na frente? Coisa rápida, porque eu preciso andar e te contar algumas coisas interessantes. E também te contar que esse carro aqui, ele é meio pré-série do... Pré-série não, vai. Ele já é um carro montado, sim, lá no México e tal. Mas ele é um carro que veio passar por ajustes. Eles descobriram algumas coisas na engenharia, montarem, desmontarem. Então, tem algumas coisinhas que parecem não estar muito presas. Mas não é passação de pano, não. É que eu vi mesmo eles fazendo alguns ajustes com esses carros para entender como é fiação, eletrônica e tal. Então, como eu estou fazendo esse vídeo 15 dias antes, 12 dias antes do lançamento oficial, onde todo mundo vai andar, eu fico agradecendo ao pessoal da Audi por me mandar o carro. E se você vir alguma coisinha que não tá do jeito que você imaginou, é por causa disso. Esse carro já foi mexido lá por eles, remontado e passado pra gente andar em primeiríssima mão. Vamos lá na frente. Opa! Vamos lá, ó, a portinha como fecha bonito, ó. Nossa senhora, hein? Ó, a suavidade. Mas esse carro, por exemplo, ó, quando abre a porta toda, ó, ouviu esse? Ó, ouve. Tá com esse barulhinho, porque certamente desmontaram aqui, passaram a parte eletrônica. Vou até te mostrar onde que é. Pra você não falar que, deu um migué. Tem muita gente chata. Se chato voasse, todo dia era assim, ó, sem sol. É aqui, ó, que tá pegando isso aqui, ó. Ó, vou abrir, ó. Parece que montaram e aí não tá muito preso aqui ou aqui por dentro, né? Mas enfim, coisas de carros que passam por engenharia. Engenharia meio reversa, né? Desmontam para ver como é que é. Bom, banco elétrico para motorista e passageiro de série. Tem esse prolongamento aqui ainda. Soft touch. Aí o que eu te disse, ó, aqui, como eles quiseram colocar os comandos igual no A5 aqui, mas acho que no A5 a porta é diferente, bom, não lembro. Não tem um puxador aqui efetivamente, né? Então, se você abriu a porta, vai pegar, costuma pegar aqui, né? Pegar a porta, não tem, aqui seria, né? Você tem que botar a mão dentro aqui, ó, e aí você traz a porta para você. Aqui é bem intuitivo tá aqui, mas você demora um pouco para acostumar.
Então não é intuitivo, né, João? É que aqui também não daria, porque ele tem essa nova... Aqui quando era mais chapado, você conseguia colocar esse sistema aqui. Sei lá, ou colocar aqui como um... Não sei. Não manjo de design. Mas basicamente vai levar um tempinho até você considerar tudo isso aqui. Aqui tem a memória do banco também. Você tem rebatimento do retrovisor. Não vou nem fazer. Vai que... Outro dia eu andei com esse carro aqui, o rádio não ligou. Aí esperei um pouco. Não, aí você me ferra. O rádio não ligou. Aí eu tive esperando um tempinho, deixei desligado, liguei de novo. E aí ele ligou. Bom, vê como essa tela aqui é um pouquinho diferente do que a gente viu no A5, né? A tela do A5 parece ser mais simples aqui. Mas na versão Advance é igual a do A5, aquela mais opaca. Não que eu não tenha gostado, mas enfim. Nossa, aqui hoje eu vim babando, ó. Veio fazendo médias pornográficas, 6 e pouquinho, né? E não tem muita diferença também. São essas duas vistas que você vai ter do painel de instrumentos. Mas o conjunto, né, a construção disso aqui é muito legal. E este sim tem uma tela aqui para o usuário, para o camarada que senta aqui ou a camarada. Deixa eu te mostrar a chave para você. A chave, ó. A chave. Um abraço pro Rafael Fiuza, corintiano de 4 costados. Pro meu amigo Paulino, vai Corinthians, Paulino. E pro Luverci Luiz também, lá da Audi Center Tatuapé, corintianíssimo, que faz aniversário hoje. Aqui, reloginho e tal, e você pode mudar as estações por aqui. Ou seja, você não, né? Quem não está dirigindo. Aqui você também tem a autonomia, a vista geral, mapa, você tem várias funções aqui que você pode fazer como passageiro. Era tudo que a gente esperava no A5, né? No A5 eles não colocaram, enfim. Antes era um negócio de legislação, agora não entendi nada também. Bom, cabe uma garrafa de 1,5 litro ali. E eu gosto desse painel um pouco mais reto, né? Aqui em cima. Até para combinar com a forma da tela, né? Que é um pouco mais... Tudo bem, ela é curva aqui, mas estou dizendo essa parte, esse quadrado aqui, enfim. E você vê a diferença de altura de um lado para o outro, né? Saidinha de ar aqui. Agora eles colocam aqui, ó, para você entender que a saidinha de ar é para cá aberto, para cá fechado. O mundo tá louco, né, cara? Antigamente só na intuição você já sabia, né? Fechar, abrir. Agora tem que pôr. É por isso que na caixa de ovo vem escrito contém ovos. Nem todo mundo se liga. Aqui, Drive Select. Você tem o Balanced, Dynamic, Comfort, Efficiency e Off-Road Plus. Aqui ele vai trabalhar com a tração um pouco mais esperta e também com os sistemas um pouco mais... usar um pouco mais do que ele tem de aprendizado eletrônico, vamos dizer assim. Tração 4, como você sabe, é uma tração eletrônica com reduzida... Quer dizer, não tem reduzida? Tem reduzida? Vou perguntar isso lá no lançamento. Mas enfim, é um carro que vai muito bem no off-road, não obviamente com esses pneus e com essas rodas, né? Aqui, luminosidade dos displays. Aqui, luzes, iluminação interna. Aí você escolhe as cores, ou de acordo com o Drive Select. Essa iluminação eu não consigo mostrar aqui pra você, mas é muito louco, tá? É toda essa borda, à noite fica um negócio lindo, lindo, lindo de se ver. Deixar no vermelho, verde não. Deixar no vermelhinho aqui, ó. Consegue ver mal e porcamente com essa luz, mas enfim. Fica muito bonito à noite e é bem isso aqui que você tá vendo, esse tipo de iluminação. Vamos voltar? Iluminação externa. Aí você pode escolher como vai ficar a assinatura da frente ali. Dos faróis, ó. Você tem 8 opções de como quer deixar aquela assinaturazinha acima do farol, só o DRL. Vou mostrar todas para você aqui. Bem louco, né? Não chega a ser aquele Neo que desenha, dá pra você
meter uma tela numa parede que faz um videogame, mas enfim, chegaremos lá. Aqui outras configurações de som, funções de demanda, dos apps, o armazenamento. Serviço. Só vai a pressão dos pneus. Aqui. Trava elétrica central, capacidade de rolagem. Atribuição das teclas. Vamos ver se é capacidade de rolagem. Poup em N. Estabelecer a capacidade de rolagem após sair. Não cancelar. Rádio. E aqui as configurações de veículo a gente já tava, né? Vou voltar aqui. Isso. Vamos, configurações. É aquele que a gente já viu. Assistências ao motorista. Aviso de cansaço, de distração. Aqui são os favoritos. Você pode colocar cada um aqui para deixar acionado. Os avisos de troca de faixa de saída, de cansaço, distração, advertência de distância do carro à frente e aviso de velocidade manual. Assistência de faixa, aviso de saída de faixa. Salvar a última distância em relação ao veículo à frente. Freios, assistente frontal ativo, assistente de curva traseira, assistente de tráfego cruzado atrás, completaço. Eficiência, assistente de eficiência, dicas antecipadas para a direção com economia de energia. Aqui temos carregador de celular por indução, com ventilação. Tem ventilação aqui? Não tem, né? Sem ventilação, E aqui temos duas tomadinhas USB-C e mais uma 12 volts. Aqui o câmbio micro Neivinha do céu. Ele mesmo, era só um sinarzinho. Aqui para você ativar o áudio Presence. É isso, né? Você apertou aqui, você já vem nas assistências à condução. E aqui, câmera de ré com uma visão de cima. Deixa eu fazer aqui. Uma visão panorâmica traseira. Aqui de trás. Só das rodas da frente. Ele não tem aquele 360 que a gente gosta. Por que será, hein? Eles estão vendendo carro na China. Por que não quer fazer o 360 clássico, hein? Ai, meu Deus. Não faz aquela giradinha bonita. Volantinho polêmico de 4 raios, acho que cai melhor no SUV do que no sedã. Também com base achatada em cima e base achatada embaixo. E os botões aqui, aqueles que você pode só passar o dedo aqui, que vai mudando as funções. Ó, só de encostar aqui, ó, mudando as rádios, enfim. E aqui, para você aumentar o som, mostrar, fazer o comando de voz, ligar o seu telefone e o assistente também de voz aqui, vamos ver se funciona. Olá, Audi. Não tem ninguém, peraí. Vamos ver. Olá, Audi. Abrir a cortina do teto solar panorâmico. Estou trabalhando todos os dias para ajudar você com mais tarefas. Abrir teto solar. Olá, Audi. Olá, Audi. Posso fazer para você? Abrir teto solar. Eu abro o teto. Ah, olha aí. Olha o tamanho dessa abertura de teto, velho. Cabe 2 cabeças minhas. É muita coisa. Quase muda o DDD. Então, deixa eu... Ah, não. Vamos fazer ela fechar, né? Olá, Audi. Estou aqui. Fechar teto solar. Eu fecho o teto. É isso aí. Muito obrigado, viu, senhora? É um anjo. Vamos voltar aqui pro design. Vamos deixar no Balanced. Balanced. Você que fez FISC, conta pra mim como é que é a pronúncia. Se você for fazer no modo individual, você pode mexer na direção, na assistência ao motorista e no layout do Audi Virtual Cockpit. Vamos deixar no Dynamic aqui. O que muda no Dynamic? Nada, né? Deixa eu botar aqui. Dynamic. Aí no Efficiency. Ah, muda ali o negócio do contagiro. Off-road. Nada. Meu, é pouco, né?
Eu acho, sinceramente, que deveria ter mais configurações desse painel de instrumentos, dado o preço e o tanto que o carro exala esse refinamento por dentro e por fora, né? Bom, vamos dar uma andada, vamos ver o que ele exala na hora que anda. Vem comigo. Bom, vamos lá, lembrando que eu estou numa posição de dirigir excepcional. Eu adoro esses ajustes bem amplos que os Audi sempre trazem. A posição do banco está a mais baixa possível para mim e ele tem aquela erguida só da parte das coxas, e com esse prolongamento deixa a sensação de dirigir bem bacana para quem é mais alto e tem alguns problemas com o mundo para se ajustar, não é mesmo? Bom, o microfoninho está aqui, está sem o cancelamento de ruído para você ouvir tudo que se passa por aqui. Ah, não tem freio de mão, hein? Você que falava, você tem que primeiro pôr freio de mão, depois apertar o P. Cadê o seu Deus agora? Que você tem que apertar o P e acabou. Apertou o P, dá o parque e já dá o freio de estacionamento. Chatos, né? Vamos lá. Reclamaram tanto do freio de mão, do freio eletrônico, agora tiraram. O P já faz tudo. Você vê. E cara, ó, você vê o meu tamanho do lado do carro, né? Olha a distância que eu tenho da minha cabeça ainda, velho. Mesmo com 6 centímetros de topete. Bom, primeira sensação que você vai ter, se você já teve um Q5, tá aqui, ó. Lombadinha, 20 por hora. Vai sentir que a suspensão continua trabalhando com aquela galhardia excelente de sempre, mas com um pouquinho mais de sensação do que se passa lá fora. Isso é fruto de rodas um pouquinho maiores. Não temos amortecedores magnéticos, né? Que vão entender, amortecedores inteligentes com o sistema magneto-reológico. E são amortecedores mais simples e eles não são assim de filtrar tanto com essas rodas grandes. Acertaram na roda por causa do design? 100% certo. Deixa eu tirar aqui que eu acho que você tá ouvindo o barulhinho do cinto raspar na blusa, né? Eu acho, né? Tudo no achismo aqui. Aqui, nessa parte técnica, é achismo porque eu sou um Neanderthal. Então, eu tô no S2 não, tô no Drive. Bom, então é um pouquinho mais pegado, você sente um pouquinho no volante, um pouquinho no pedal, mas nada grave. Uma coisa que sempre foi bom nos Audi aqui, também ficou bem especial, foi a vedação acústica. Eles parecem que deram uma aprimorada. Na verdade, toda essa plataforma PPC é um aprimoramento da MLB Evo. Então, esse carro passou por todas as plataformas MLB Evo e agora a PPC, a Premium Platform para carros a combustão. Olha aí, o que é? Vai ter um baile? 3 motos juntas? Os caras estão... Quem for pescar? Não pode pescar aí não, hein? Isso. E assim, achei que eles deram uma sofisticada na direção. A direção está um pouquinho mais leve e um pouquinho mais precisa. Vocês têm a ver com aquelas barras anti-torção ali na frente? Eu não sei se... Eu não me lembro, na verdade, se há nas outras versões do Q5 com o motor 2.0 a combustão, mas enfim, é isso. Outra coisa que precisa explicar. Agora ele só vem nessas duas opções, né? Ou o SQ5, que é um V6 de 367 cavalos, e é um concorrente par e passo com o X3 M50, que você já deve ter visto aqui no canal. Se não viu, vá ver, porque também é um carro bem interessante, mas já uma faixa de preço lá perto dos 650 mil. Então ele vai ter esse 2.0 a combustão e o SQ5, tanto o SUV quanto o Sportback. Então não tem mais o plug-in hybrid, né? E nenhuma eletrificação também. Pois é. Lá na Europa eles estão desenvolvendo, eles vendem, né? Um semi-híbrido, um mild hybrid, um híbrido leve, que o atuador elétrico é na transmissão. Então ele funciona quase como um híbrido pleno. Mas eu não sei se ele vai chegar aqui no ano que vem. Eu acho que vai vir um plug-in hybrid, que eles também têm plug-in hybrid lá. E esperamos que dessa vez o motor carregue as baterias, diferente do que aconteceu com o anterior. Ele até carregava em alguns momentos ali, só para não deixar a bateria zerar de uma vez, para poder pelo menos te ajudar na propulsão. Mas não tinha aquele sistema igual que você tem em Extended Range, que o motor funciona como um gerador, ou nos carros chineses em geral, né, que tem o sistema plug-in hybrid. Acho que eles vão corrigir essa falha. Na verdade não é nenhuma falha, porque o sistema
Eu entendo até a cabeça de quem aprovou esse sistema. Fala assim, não, mas aí fica contraproducente. Eu tô querendo ser mais eficiente, economizar combustível, eu vou usar o motor para que ele, queimando combustível, me dê energia. Até entendo quem pensa por esse prisma, mas no uso complicava, muita gente reclamava. E o carro era potente pra cacete, puta torque, andava bem, a parte elétrica funcionava bem, era eficiente, mas sem o carregamento do motor a combustão para a parte elétrica, você tinha uma margem de uso muito pequena. Aquilo, tecnicamente, é perfeito você pensar assim na questão das emissões, mas na prática é um desastre. Esse carro aí, ó. Esse carro, exatamente esse carro, passou do nosso lado. Ó, Silveira Dona, isso aí é de coiote, hein, mano? Bom, outra coisa que você vai entender que mudou é um luxo, mas é um luxo simples, né? Mas sem parecer que tá atrasado. O que aconteceu com o Q5 da geração anterior foi isso. Ele ficou muito tempo com a geração e o facelift de meia vida não foi algo que causou não trouxe tanta coisa nova a não ser a versão plug-in hybrid e o Sportback, né? No Sportback. Ficou aquela coisa meio... Geralmente, principalmente para quem vendia, não entendeu muito bem a estratégia de ter uma combustão e no Sportback ter só o híbrido, depois na sequência, né? E não ter uma versão um pouco além. E aí, quem queria um pouco mais sem querer chegar num SUV muito grande, não tinha opção dentro da marca. Então agora eles entenderam que o movimento do comprador é esse, ou o cara quer um pau pra toda obra, tipo esse aqui, num preço mais razoável, sem tanta firula, ou ele vai querer alguma coisa para ser um pouco mais emocional. E aí você tem que fazer uma diferenciação externa. E o SQ5, tanto o Sportback quanto o SUV, vão ter essa diferenciação externa que você vai bater o olho e já vai saber. Retrovisores pintados de prata, como eram, na verdade, as linhas S que a gente teve durante muito tempo aqui. S3, S5. Quem não lembra do S5? S4 num passado um pouco mais distante, 2 gerações atrás, 2, né, ou 3, acho que 3 gerações atrás, do A4 que depois virou A5. Então eles conseguiram organizar de uma maneira um pouco mais entusiasta. E isso fazia falta um pouco quando a gente pensava nos Audi, especialmente quando você lembra de 18 a 23, né? Foi um período meio estranho, trouxeram o Q3 com 1.4 sem tração na geração nova. Aquilo foi um tanto quanto... causava disparidades em quem... disparidades na concessionária, né? Você ficava sem entender qual era o caminho que se seguia modelo a modelo e causava um pouco de repulsa de quem realmente gosta da marca e gosta dos carros. Bom, situação de estrada, aí não tem talvez, né? Aqui ele deita e rola nos concorrentes. O conjunto de suspensão é um dos mais acertados. Para mim é o mais acertado entre os SUVs médios na parte dinâmica. E a tração 4 é praticamente magia negra, especialmente na parte de asfalto. Pois é, você acha que é pro off-road e tal, não sei o quê. Cara, isso aqui é um sinônimo de segurança, um pleonasmo para eu acelero e me sinto seguro. Você, mesmo com esse carro, 1.800 quilos praticamente, não tem situação que você não fale, tô controlado. Aqui eu tô descendo bem mais rápido do que normalmente as pessoas andam e você não ouve o barulho do pneu. A tração trabalha de uma maneira tão inteligente que mesmo em abusos imbecis da física, nem a frear numa curva aqui, você ouve um pouquinho do pneu e, cara, equilibrado demais. O que impressiona é isso. Suspensão é de uma construção não, né? É de uso de componentes mais simples que você pode ter nos Audi Q5. E mesmo assim, o equilíbrio da carroceria é algo louvável, prazeroso, é formidável. Vou passar aqui um pouquinho. Ó, vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Ó, 130, a lombada tá logo ali. Nem precisei de tanta força do freio também. E você vê como a frente não mergulha. Quando você acelera, a frente não levanta.
Isso aqui com amortecedor magnético, você é louco. É o tapete do Aladim, mano. Me incomodou um pouco, obviamente, como eu já te disse, essa borrachinha pegando justamente para você subir em algumas rampas de casa, né? Calçada, enfim. Calçada não. Subir a calçada e entrar na casa. Mas nas situações mais corriqueiras, como esse monte de lombada que a gente tem aí e rampa de shopping, essas coisas, não vai ralar, obviamente que não. Tem um bom ângulo de entrada que foi piorado por essas borrachinhas na frente, porque tudo também que se faz, especialmente para a Europa, para os Estados Unidos, está meio que focado nas emissões. Então qualquer apêndice que você puder tirar ou pôr, tirar para diminuir o arrasto ou colocar para diminuir as turbulências, acaba sendo bem-vindo. É basicamente isso. O Q5 nunca desagradou nessas partes dinâmicas, nessas partes de você ter um pouco mais de prazer em dirigir. Ele ficou um carro um pouco mais rápido, só que em velocidades mais altas, mais altas que eu digo assim, que não são as velocidades que você vai usar habitualmente na estrada, né? A partir de 120, 140, 150, ele não tem uma pegada muito forte, porque ele trabalha muito bem até essas velocidades, e aí para você desenvolver velocidades maiores, esse motor com ciclo Miller, enfim, voltado muito para eficiência. O Evo 5 é uma evolução dos motores a combustão pró-eficiência e para serem usados com adendos de motores elétricos, com adição de motores elétricos, e ficaram um pouco mais xoxos em altíssima ali, principalmente a partir dos 5.000 RPM. Você sente que, sabe quando a pessoa está falando e está precisando respirar e a voz vai ficando pior? É assim que mais ou menos acontece. Mas em todas as outras situações é um carro muito bom, muito rápido, retomadas especialmente de 60 a 120, de 80 a 120, de 40 a 100, muito bom. E a aceleração também por causa do bom trabalho desse câmbio S-Tronic, ainda que eu acho que para SUVs o ideal é o ZF de 8 marchas, que é uma caixa formidável e é usada em boa parte dos SUVs que tem mais potência, enfim. Essa aqui acho que é uma DQ 550, né? Essa caixa, ou DQ 381. Não, 381 não é, porque até 40 de torque. Pode ser a 381, acho que é a DQ 381 essa. Bom, enfim. Assim como o pouco tempo que eu tive, também não... algumas partes eu não encontrei literatura suficiente para pensar partes técnicas, mas, como você bem sabe, em breve vem a versão Sportback. Vou também andar nas versões do SQ5 e por lá a gente vai preenchendo essas lacunas de informação um pouco mais detalhada tecnicamente, que você tanto gosta de ver aqui neste canalzão. Rodei, quantos quilômetros foi? Aqui, deixa eu ver, eu rodei 288 quilômetros, quase 300 quilômetros com ele em 2 dias, justamente para tentar extrair o máximo possível e te contar o que você vai encontrar. Mas, ainda que eu fale coisas excelentes e coisas que me desagradaram, nada supera o seu poder de compra e a sua vontade. Se você achou o carro bonito, se você achou o carro interessante, se você achou que o carro tem o status que você precisa. De toda forma, eu vou tentar fazer um apanhado de concorrentes, como a gente já comparou com esses dois mais proeminentes. Você pode pôr aí também o Volvo XC60 nessa baila, ainda que eu não gosto de comparar carros que são eletrificados. Não estou dizendo com mild hybrid como vai ser o X330, mas que sejam híbridos plug-ins com carros que são só a combustão. Mas tem um vídeo muito recente no canal do novo XC60 e você pode ir lá comparar aceleração, retomada, tamanho, espaço, acabamento e todas as grandezas que fazem com que você definitivamente escolha um carro nessa faixa de preço, que também tem uma briga severa entre as premium. Olha que capacidade. Eu nem tô no modo Dynamic. Você vê, a partir daqui ele já dá uma sofridinha. Quando você vê a velocidade como lá cresce de 140 para 160, não tem tanto empuxo quanto você tem em outras marcas, leia-se quando a gente anda nos BMW. Eu acho que essa vai ser a grande briga.
E eu vou te contar, na comparação entre os dois, o que você pode esperar. E o que você pode escolher também. Vamos fazer o retorno e vamos lá. Tomara que lá no topo não esteja essa garoa paulistaníssima. Acho que vai estar. Ainda bem que eu tô com a minha jaqueta de motoca. Não dos changeman, dos de entrega mesmo, que são meus parça. Bora! Embora tenha me surpreendido menos do que o A5 comparando a geração anterior com esta atual, o Audi Q5 traz coisas que fazem que você se sinta num futuro ali à frente. Eu acho que de todos os painéis desses digitais que muita gente critica, esse aqui é o mais bem feito, é o que mais parece que você tá mesmo um passo à frente dos outros. Inclusive contra a BMW e contra a Mercedes-Benz. Eu acho que eles foram otimistas demais com essas rodas de aro 21 em suspensão que não tem amortecedores magneto-reológicos. O carro ficou um pouquinho mais duro do que sempre foi. E o Audi Q5 sempre foi conhecido por passar por obstáculos, valetas, lombadas e buracos com uma maestria acima da média, em comparação, claro, com Volvo, BMW e Mercedes-Benz. Bom, neste caso aqui, eu acho que ele é melhor do que o Mercedes-Benz GLC no conjunto da obra, porque em desempenho e em dinâmica eles são bem parecidos e no espaço interno também. Só que aqui temos pelo menos R$70 mil a menos no canto direito da nota fiscal, pelo menos nessa posição de pré-venda até chegar o IPI verde e elevar um pouquinho os preços de carros que não são flex e nem tem eletrificação, como acontece aqui. Mas contra o BMW X3 tem uma incógnita, porque eu gostei muito do X3 M50 e vou precisar compará-lo com o SQ5, especialmente na questão da esportividade e da dinâmica. Mas pela construção eu vi que vai ser uma briga dura do Q5 contra ele. A sorte é que ele é mais barato, tem revisões mais baratas e também custa menos no geral. De toda forma, ainda precisamos dessa comparação, mas o Q5 2026 veio para fazer você matar a saudade do que é um bom Audi. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com. E se estiver procurando um Audi, já sabe, né? Audi Center Tatuapé, Rua Antônio Camargo, número 141, Zona Leste querida de São Paulo. Tem link na descrição para você já conversar com o vendedor. Tem o telefone e já vai lá no Instagram, @Audi Tatuapé, e veja todas as novidades, tanto em preço, quanto em oferta, quanto em facilidade de pagamento, também para o novo Q5, tá certo? O que foi? É, um bom Audi, para lembrar. O A5? Mas já falei do A5. Mas quem compra SUV não vê o sedã. É isso que eu tô falando. O outro Q5 tava muito velho. Velho não, desatualizado. Use os termos corretos. Você é estagiário ainda. Você é novo, você vai piorar muito. Tchau.